dele aqui, por favor. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Na verdade, eu não sou o Falck, mas estou aqui representando a pesquisa que foi desenvolvida no doutorado por ele. E aí, eu também fui membro da banca dele, mas domingo, lá em Brasília, durante a sua arrumação do PowerPoint e da sua apresentação, o Falck sentiu um pouco de febre e tosse, e aí, à noite, ele fez o autoexame de teste de Covid e positivou. Então, por conta disso, eu estou aqui para explicar para vocês, mas, na verdade, o Falk teve uma ideia que foi muito boa. Então, agora ele pode estar aqui com vocês, mesmo estando distante, em sua apresentação que ele organizou de PowerPoint, lá a partir de Brasília. Então, que ele vai poder mostrar para vocês. Então, eu espero que, se vocês tiverem eventuais perguntas, que eu possa conseguir respondê-las a todos. Se porventura eu não conseguir, eu vou anotá-las, com certeza, pergunto ao autor. A gente vive novamente um novo momento pandêmico e podemos ver também à distância. Pode dar o clique, por favor, na apresentação. Bom, eu vou mostrar para vocês o objeto de estudo, que foi os termos e sinais-termos do campo semântico da estrutura sintática, a partir dessa estrutura sintática. O foco foi a estrutura sintática e como se dá esse aprendizado por estudantes surdos. Então, a minha proposta consiste na criação de uma unidade terminológica conceitual, UTCT, que possibilita e permite aos estudantes surdos, aprendizes de português como L2, a partir da língua de sinais e de sua visualidade, entender as características da língua portuguesa. Então, a partir disso, eu vou explicar para vocês, e que vocês tenham também a curiosidade a partir disso, e o interesse dos estudantes surdos, acadêmicos, pesquisadores, que tenham interesse nessa área específica do conhecimento, na teoria do que tange a questão da estrutura gramatical, como se dá. Nós verificamos a relevância de tudo isso, de entender de como se organiza, por exemplo, um material didático bilíngue, que possibilite ao estudante surdo adquirir e acessar esse conhecimento a partir da língua portuguesa, com base na língua de sinais. E também tendo como base os estudantes que vão efetivamente, futuramente, fazer uma prova de Enem, porque nós verificamos uma falta de material ou uma metodologia que possibilite os alcançar. Então, aqui nós temos a metodologia, o público-alvo, que são surdos e não surdos, que estão em formação no ensino de português como L2 para surdos. Nós tivemos também
a identificação dos termos do campo semântico, da estrutura sintática, que se dá dessa forma, e também a busca de sinais termos a partir do que o professor falava em sala de aula, que isso se deu à minha motivação quando eu estava em sala de aula e apresentava-se a estrutura, e a partir disso eu observava como o intérprete reproduzia aquele conhecimento que estava sendo feito. E aí, como dois, nós temos a identificação busca de sinais termos do campo semântico, da estrutura sintática de obras lexicográficas Libras Português, de livros, sites, aplicativos, que tenham essa questão comparativa entre português e língua brasileira de sinais. E nós temos a análise morfolexical dos sinais termos encontrados nestas obras lexicográficas que foram objeto da análise. Em dicionários, sites, aplicativos, todos esses materiais que foram objeto da análise. Ou existências dos mesmos, se tinha ou não, para que tivesse um desenvolvimento, possibilitasse um desenvolvimento de um UTCT, que seria o suporte para a criação dos sinais termos, e com isso a garantia de um material pedagógico, didático, suficiente, com uma metodologia eficaz para o ensino do português para os estudantes surdos, porque nós verificamos a ausência de um material que possa possibilitar esse conhecimento. Bom, então aqui como resultados nós temos a unidade terminológica conceitual, a partir da questão da visualidade e do entendimento do conceito, de como ele ocorre, novamente retomando aquela aula que eu participei, e tinha o intérprete que seguia as palavras. Então o professor, durante a fala de sua temática, ele falou SVO. E também a partir, então, da valência verbal. Então, esse ficou sendo o sinal. O que é a valência? Então, vou explicar para vocês a partir de um exemplo. Em língua portuguesa, o que é um exemplo, e trazer também um exemplo em língua de sinais. Semente. Como é o processo de evolução de germinação dessa semente até que ela vire algo? Então, ela precisa de alguma coisa, certo? Então, a semente vai ser o verbo semear na terra. Então, eu vou colocar ali, só isso resolve? Não. Eu preciso de outros auxílios. Eu preciso que coloque uma água, um adubo, para que ela possa efetivamente germinar. O sol, o ar, a exposição ao sol, o ar, porque isolada, ela não vai conseguir. Então, isso é como se fosse o verbo. E aí a gente consegue ver exatamente esses slots, quais são, a partir disso, dessa questão verbal. Então, eu utilizei o autor Borba, que ele me mostrou realmente a questão da valência. Então, nós temos o primeiro autor, que se deu na França, que é os estudos da valência, Lucien Desnier, que é um autor francês, e aí, claro, não tenho domínio da língua, mas a partir de Borba, que faz uma releitura desse autor francês, fiz o entendimento. Então, fui convidado a participar de um congresso, no qual estudava-se justamente foram os professores surdos, alunos do Letras Libras. Então, eu também tinha estudado, com base nesse estudo, questionei aos alunos que estavam ali. Falei, vem cá, o que é sujeito? E aí os meus colegas surdos também, qual é o sinal? De que forma ele se representa? Fala sujeito como pessoa, e fazer essa marcação. E verbo, uma questão mais padrão. Mas e objeto? Mas objeto coisa, material. E aí eu fiz uma frase como exemplo, escrevi, falei, o Falk, coloquei meu sinal, Falk comprou livro. Falk é o quê? Sujeito.
com essa forma de representar, com esse sinal. O verbo comprar, certo? Livro seria o quê? Objeto, porque é coisa, porque mostrou coisa. Não, certo, ok. E a partir disso eu fiz o quê? Uma provocação a esses surdos. Coloquei o cachorro mordeu o falque. O cachorro é o quê? Nesse momento, eles não conseguiram responder. Então, isso casava com aquele sinal que era reproduzido como sendo pessoa. Não, o verbo morder, ok. Falque é objeto? Eu sou coisa? Eu sou inanimado? Não. Então, nesse momento, gerou como se fosse uma quebra, porque segue-se muito o dicionário com a representação de que forma é com essa língua. Então, não é misturando o uso em sala de aula de uma metodologia, a gente não está misturando a questão das gramáticas, não é isso. A proposta se dá a partir da questão da visualidade da língua e como ela vai se dar para uma base de ensino de português como L2. E, novamente, como nós temos o verbo que é um padrão, a partir disso eu vejo a oração. E a oração é a partir não para quem vê, mas para quem produz. Então, eu tenho o sujeito. O sujeito, ele está posicionado de que forma? Ele pode ser animal, animado, inanimado, concreto, abstrato. Então, esse sujeito, ele está nesse local de posição, nessa vaga, nesse slot. E também o objeto ou o complemento, que também pode ser concreto, abstrato, animado ou inanimado também. Então, SVO. E imediatamente as pessoas fizeram uso e começaram a utilizar para suas pesquisas, para esse material, se tornou rapidamente utilizável. E aí, a partir de então, nós tivemos outras conceituações. Desculpem, tive um problema aqui. Então, aqui, a partir desse material, que pode ser, está disponível, inclusive, no Term Libras, que são os sinais termos específicos da estrutura gramatical. E aqui nós temos a produção, que vocês podem, inclusive, fazer aqui a leitura do QR Code, vocês podem apontar e ele vai estar disponível, é um material disponibilizado, e quem sabe futuramente outras pesquisas possam ser agregadas, possa ser utilizado também pelo Enem, esse material, que esse é um dos objetivos também. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Ao clicar com então, vejam, aqui também há utilização, há uma explicação do que é o SVO, no qual eu explico o conceito, detalho de uma forma mais aprofundada. E os resultados foram o registro e a divulgação dos sinais termos do campo conceitual da estrutura sintática, no qual houve, inclusive, validação social, que houve uma recepção muito boa com a aceitação imediata. E o material está disponível nesse site e ele pode servir, inclusive vocês podem utilizá-lo. E desde já agradeço a professora Tush, que está aí presente com vocês, e qualquer dúvida vocês podem me comunicar, podem perguntar a ela também. Desde já, muito obrigada e bom dia. Gostaram? Bem, então, essa é uma pesquisa do Falck, em sua pesquisa de doutorado, que foi realizada na Universidade de Brasília, no Centro LexTerm, com orientação da professora Enilde Faustes.
do Centro LexTerm, que é um grupo de pesquisa da área de léxico e terminologia, com o objetivo de recolha de materiais, de pesquisa de materiais, glossários, vocabulários, livros, verbetes e dicionários que possam ofertar aos alunos, professores, intérpretes também, e que valorizam a língua de sinais. Então, essa foi uma pesquisa também que vocês podem conhecer e se aprofundar, ela está disponível na BCE, no site, ou mesmo pelo QR Code, de acordo com o que o Falk mostrou também, está disponível a todos que queiram e desejem conhecer esse material produzido e organizado, para que vocês entendam melhor como se deu essa estrutura e organização. Desde já, agradeço,